Desde já, bom dia a todos. Agradeço a vossa presença, a vossa paciência, a vossa atenção. Eu já estava a ficar, fico sempre aflita quando alguém lê alguma coisa sobre mim. Talvez o mais importante não esteja ali, eu não o enviei. Costumo dizer em círculos menos académicos que sou uma poesia sou uma pessoa que gosta de poesia de árvores e de aves. E sou o que sou porque sou transmontânea. E portanto eu acho que estes elementos que não estão ali talvez me definam muito mais do que, enfim, aquele registro mais formal, mas que é necessário por vezes em determinadas situações. Acontece, eu até dizia ali no meu texto, eu sinto-me um pouco como os imigrantes reais, ou seja, eu saí do meu espaço literário, eu diria o espaço literário transmontano, para estudar, é aquilo que eu faço quase diariamente, autores, sobretudo autores norte-americanos. De alguma forma, esses autores, creio, me fazem muitas vezes regressar aos autores do meu coração, chamamos assim, de Trás-os-Montes, e é por isso que nos últimos anos eu tenho de alguma forma ousado, eu digo mesmo ousado por vezes conhecer um autor, exige muitas horas de trabalho, exige muita hora de leitura, e eu costumo dizer, não sou especialista de coisíssima nenhuma, apenas gosto de ler, dedico o meu tempo à leitura, à análise, à crítica, e, portanto, nesta senda de ter deixado de vez em quando de lado os autores norte-americanos, procuro então os autores transmontanos, como aqui disse. E filmo muito através de uma perspectiva que está muito, digamos assim, muito presente nos estudos literários hoje em dia, que se chama ecocrítica, e que me permite, e a muitos outros, ler as obras do autor ou dos autores, enfatizando a sua relação com a natureza, com o mundo natural. E quando li isto e quando estudei isto em autores americanos, pensei, há muito trabalho a fazer nos autores transmontanos. E daí ter, desde alguns anos a esta parte, ter dedicado, como disse, muitas horas da minha vida a ler e a escrever sobre António Manuel Pires Cabral. Como todos sabem, António Manuel Pires Cabral nasceu em Chacim, no Cerro de Cabaleiros, em 1941. É um autor que ficou sempre por trás os montes, que passou brevemente por Moncorvo, fixou-se em Vila Real, foi lá professor, foi também dinamizador cultural naquela cidade durante muito tempo. Neste momento está à frente do Grêmio Literário de Vila Real, que aliás tem agora, ou ostenta agora, o seu nome. Neste momento é o Grêmio Literário António Manuel Pires Cabral. E então esta pessoa que eu vos vou, este escritor, poeta, sobretudo, que vos vou falar, e que eu tinha inicialmente pensado trazer aqui uma perspectiva um pouco mais abrangente, como aquela que nos apresentou o Norberto em relação a Miguel Torga, mas quando olhei para o vosso programa, decidi que me iria concentrar na primeira obra publicada por António Manuel Pires Cabral, Algures da Nordeste, publicada precisamente em 1974. Ou seja, estamos agora a celebrar os 50 anos dessa obra. E, portanto, eu decidi, então, ocupar-me dessa primeira obra do autor de Algures da Nordeste. Entretanto, vou começar de trás para a frente, porque eu acho que estas coisas
coisas, o importante mesmo, neste tipo de encontros, o mesmo importante é ouvirmos os poetas. Nós estamos aqui por causa deles, portanto, nós somos apenas intermediários, vamos dizendo, chamar a atenção do Walt Whitman, um autor americano, claro, tem uma expressão muito interessante que eu gosto, que é quase como tocar no ombro do outro e dizer, olha, dá atenção a este autor, não é? Que é basicamente aquilo que eu vou fazer hoje aqui, é chamar-lhes a atenção, olhem, o autor publicou esta obra, vejam, e se puderem, acima de tudo, leiam. Mas como vou ler como vou concentrar nessa outra obra, eu não me quis, de alguma forma, deixar de dizer-vos que essa primeira obra surgiu, foi publicada em 1974, chegou a última obra publicada, portanto, tem, digamos assim, um percurso que já vou fazer referência, mas, nomeadamente, fazer referência à última obra publicada por António Manuel Pires Cabral, a última obra de poesia, cujo título é Caderneta de Lembranças, publicada em 2023. E eu queria apenas ler um poema deste livro e depois de um outro livro, que é um dos meus preferidos, Gaveta do Fundo, apenas para lhes dizer, como se não soubessem, que este é um autor que na realidade se ocupa da matéria de Trás-os-Montes. E neste último livro, como lhes disse, Caderneta de Lembranças, ele apresenta-nos um poema intitulado Estaleiras de Granito. Ao longo de incontáveis gerações, tamancos insistentes foram desgastando alguns dos degraus de menor dureza, mas não eliminaram a sábia proporção e o ritmo do conjunto, que continuam lá, desafiando tamancos de outras tantas gerações. É assim o granito, perdurar, está-lhe na massa do sangue. Este, como disse, é um desses seus últimos, o seu último livro de poesia, e eu queria também chegar a este poema, que também, creio eu, quem vive em Trás-os-Montes tem estas imagens presentes no seu espírito. O poema que pretendo ler como uma espécie de prólogo para aquilo que vou fazer a seguir, que dá conta da primeira obra de poesia de Pires Cabral, dizia eu, este poema intitula-se Restam as Hortas. E diz ele: de toda a lavoura que já teve este lugar, restam as hortas. E não é por acaso. São mais aconchegadas à aldeia e, por isso, não exigem grandes caminhadas, nem excedem em muito as forças dos velhos. E, enfim, as couves e as batatas estão pela hora da morte no mercado. Restam, pois, as hortas. Tudo o resto, searas e vinhas e olivais, e tilintar de chocalhos nos lameiros e chiar de carros nas madrugadas de julho, só já muito longínquo, como se já noutra nebulosa. Como se alastrasse sobre a terra quente a mais desoladora das charnecas, a mais agreste e batida dos ventos. Só já escombros, só já um espelho que se estilhaçou e que, quando tento recompô-lo, me faz rasgões na alma. Pronto, estes são então dois poemas que vos quis, ou que eu quis ler antes de começar a falar então sobre a primeira obra publicada por António Manuel Pires Cabral, uma obra que, como disse, foi publicada em abril de 1974. Claro que temos de ter
presente o facto de se a obra foi publicada em abril de 1974, significa que o mundo imaginário que aqui encontramos, naturalmente foi escrito antes de abril de 1974. Mas antes, e porque felizmente trago as coisas escritas, porque senão já iria avançar, sem obviamente fazer uma coisa que cumpre fazer, que é os agradecimentos. E eu peço imensa desculpa, mas pronto, por isso eu escrevo. Agradeço naturalmente à organização do PAN, na figura de António Sarré, que conheço há alguns anos, o convite que me fizeram. É um gosto estar aqui e um prazer lidar com a matéria dos Trás-os-Montes, eu que, qual imigrante, já vi isso, igual aos montes que a região tem produzido, tenho feito do meu trabalho uma viagem pelo imaginário de outros lugares e de outros mundos. Tal como a viagem real dos imigrantes de carne e osso, esta outra viagem literária por literaturas estrangeiras tem-me levado a olhar com mais energia e dedicação a terra que literariamente abandonei, mas à qual regresso sempre que posso. Este é um desses momentos e, por isso, mais uma vez, agradeço à organização, felicitando-a, bem como à freguesia, naturalmente, de Vilareiros, como à Câmara Municipal de Alfândega da Fé, a garra, e fiquei tão contente quando há pouco utilizou este termo, a garra de continuarem com a farra da poesia e de darem voz ao mundo rural. Então passo a falar-vos sobre António Manuel Pires Cabral. Povoada, e é um pequeno resumo, povoada por gentes, bichos, lugares e paisagens reais ou transfigurados da região transmontana e cujos textos dialogam com vozes literárias que perceberam e lhe alimentaram o gosto e o estilo, como seja Gil Vicente, seja Guerra Junqueiro, Camilo Castelo Branco, Miguel Torga, entre os portugueses, mas também São Juan de la Cruz ou Miguel de Unamuno, nomeadamente das paisagens de Alma, que está traduzido, aliás, para português, e Miguel Delibes. Acho que é um conjunto de autores em língua castelhana que nós podemos, de alguma forma, imaginar pertencer ao circuito, à família literária de Pires Cabral. Seja no registro narrativo ou lírico, a ironia e o elegíaco caminham lado a lado na sua obra, dispondo-se a inquietar o leitor e a torná-lo seu companheiro e cúmplice naquilo que é a descoberta do insondável mistério do mundo e dos seres. É um autor que já recebeu imensos prémios literários, desde o primeiro, o Prémio Literário Círculo de Leitores, vou só referir o Prémio Dom Dinis, também um importante prémio que o poeta recebeu, e o último dos que me pude perceber, o Prémio de Poesia do Belo, precisamente com a caderneta de lembranças, já aqui citei. Como lhes disse também, é um autor que publicou o primeiro livro de poesia, Algures do Nordeste, em 1974, publicou depois diversos outros livros de poesia, até chegar à publicação de San Cirilo, um romance que saiu em 1983 e com o qual eu diria que ele é projetado nacionalmente, porque é aí que ganha o prémio Círculo Literário. Portanto, isto de alguma forma ajudou a divulgar o autor. Ele tem publicado romances, os últimos dos quais Feliciano e o Quartel, hoje os Seixas do General, algo que surgiu, enfim, como resultado da pandemia, mas eu creio que este é um autor que se afirma, sobretudo, no campo da poesia. Tem algumas obras importantes, creio eu diria que depois desse Algures a Nordeste, eu gostaria de recordar aqui, talvez, o Livro dos Lugares e Outros Poemas,
como se vós tivessem enlouquecido, Douro, Pizzicato e Chula. Gostaria também de assinalar aqui este meu preferido, que já falei nele, Gaveta do Fundo, que foi publicado em 2013, e Frentes de Fogo de 2019. Publicou, como já disse, também romance, tem um livro importante, creio eu, de crónicas, já vi que tem mais, ou seja, vou ao passar ali naquela mesa a perceber que não conheço, na realidade, todas as obras que o poeta e escritor já publicou, mas para quem gostar do registro cronista, eu é capaz de referir este título, Por Esta Terra Adentro, Páginas Transmontanas, publicado em 2018. Posto isto, ele também escreveu um livro infanto-juvenil e tem também alguns textos dramáticos, talvez o mais conhecido, O Saco das Nozes, mas é sobre outro livro que eu vos quero falar hoje, porque, como disse, é em consonância, porque achei que estava em consonância com o tema deste nosso encontro sobre o 25 de Abril. E então começaria por dizer que, num estudo de 1932, Autotrazes dos Montes, Estudo Geográfico, Virgílio Taborda refere que a província transmontana é ela uma unidade histórica e explica: mergulhado no isolamento, pensem isto, em 1932, ele está a escrever esta obra em 1932, mas quem viveu até aos anos 90 na região percebe que há aqui semelhanças, há continuidades. E diz ele então, Virgílio Taborda: mergulhado no isolamento das suas montanhas e vales profundos, privado de estradas e caminhos acessíveis, à margem da circulação que animava o litoral do país, de natureza rude, clima excessivo, solo em regra pouco fértil, habitado por uma grelha rural que, mantendo uma tradição comunalista vivaz, praticava uma agricultura primitiva e criava os seus gados bastante a si própria. Trás-os-Montes oferece desde cedo uma fisionomia peculiar que o distingue das outras regiões de Portugal. Esta era então a citação de Virgílio Taborda. Condições diferentes de altitude, de exposição ao sol e aos ventos, estão, pois, na origem da existência de duas regiões, em Trás-os-Montes, designadas elas Terra Fria e Terra Quente, cada uma delas com um clima, paisagem, revestimento vegetal e culturas distintas. As considerações geográficas acima referidas prendem-se com a ligação do escritor e poeta de que vos quero falar agora, de Pires Cabral, e da relação que ele manteve com a Terra Quente, muito em particular. Eu já disse aqui, nasceu em Chacinho, Cedo de Cavaleiro, 141, e tem sido uma das vozes criativas mais permanentes e consistentes associadas a Trás-os-Montes, com uma obra que toca diversos géneros literários, como apresentar, poesia, conto, romance, teatro, crónica, ensaio. Pires Cabral celebrou este ano, no mês de abril, os 50 anos da publicação do seu primeiro livro de poesia, Algures a Nordeste, catálogo de feios, simples e humildes. Antes de me debruçar sobre a leitura de alguns aspectos dessa obra, refiro o artigo de António Carlos Cortês, que na última edição do Jornal de Letras, portanto isto foi basicamente em abril, afirma, António Carlos Cortês é um crítico literário importante no panorama das letras portuguesas, e ele afirma, então, sobre esse ano de 1964: esse ano é, por razões óbvias, fundamental também a poesia, e não apenas nas mudanças políticas e sociais que a Revolução de Abril operou noutros planos da nossa vida coletiva. O crítico refere livros e autores que, circundando a data de 25 de abril de 1974, representam vozes dissidentes de uma situação política que viam e viviam como asfixiante. Os nomes citados por Cortês
São vários, incluindo alguns dos mais conhecidos, tais como Rui Belo, Herberto Helder, Natália Correia, poetas que antes do dia da Revolução demandavam já o dia inicial inteiro e limpo que Sofia celebraria num verso de 1977 em O Nome das Coisas. Em relação ao ano de 1974, Cortês salienta ainda a publicação do concepto incerto de Melo Castro, As Inumeráveis Águas de Nuno Judice, Ainda Não É o Fim nem o Princípio do Mundo, Calma, é apenas um pouco tarde, de Manuel António Pina, Não Posso Adiar o Coração, de António Ramos Rosa, Os Dias de Trigo, de José Manuel Mendes e o já referido Algures a Nordeste, de Pires Cabral. O crítico propõe que estes e outros autores viveram Abril, partilharam, e cito, a certeza de que a poesia é, em si mesmo, essa paixão veemente de uma fala que abre para uma humanização total. Fim de citação. Na parte final do artigo, comenta, cito, como palavra que é liberdade livre, a poesia foi uma arma de consciencialização das liberdades. Fim de citação. O meu título, Território de Abril, um olhar sobre Algures a Nordeste, pretende sublinhar que em 1974 também Trás-os-Montes era um território de Abril. Também aqui se deu a floração da palavra poética. Através dela, também a resistência aconteceu. Sem que haja uma referência direta à Revolução, pois o livro publicado nesse mês foi evidentemente concebido antes, Algures a Nordeste, catálogo de feios, simples e humildes, é um texto sobre um lugar distinto, longínquo e circunscrito, observado e lido através de uma sensibilidade singular. A leitura dos 45 poemas que constituem a obra proporciona ao leitor entrar no território geográfico, social, político e religioso do poeta. As obras de poesia que foi publicando desde então, a última das quais, Caderneta de Lembranças, são desdobramentos desta obra inicial, por vezes acentuando o abismo do corpo e da alma, outras vezes iterando a luminosidade de lugares, gentes e bichos que coabitam esta região do Nordeste de Portugal. Este primeiro livro de Pires Cabral oferece um retrato da província do Nordeste numa época que antecede o 25 de Abril de 1974. Como referi, um saber que vai desde a reflexão sobre o espaço em poemas tais como Terra Mater, Nordeste, Malta, Serra de Bornes, a Serra Miranda, como sobre as gentes que habitam esses lugares, os velhos, os ceifeiros, Bernardino, Vila Franca, os ciganos, as prostitutas, imigrantes, passando também pelos bichos, o burro, o gato, o salta-rostos, a cigarra, a cobra. Além disso, o leitor é convidado a atentar em algumas espécies vegetais que constituem a paisagem, tal como o sage, a cereja, o vinho, ou em algumas das tradições particulares, sejam elas a encomendação das almas ou a matança. Nesta primeira obra não faltam poemas A Guerra, Ruflar de Asas e último parênteses, Discurso Místico, que abrem uma outra via, mais mística e mais interrogativa, que se afiguram como as primeiras coordenadas na cartografia da paisagem interior do poeta. Essa outra via que se resume nas palavras de Pires Cabral, quando, anos atrás, afirmou: a dúvida é a atitude fundamental de quem observa o mundo. Num primeiro momento, saliento os poemas que correspondem ao mapa do território, a tal terra mater que o sujeito lírico promete cantar, o Nordeste, que vê e sente como um lugar singular. E escolho ler Nordeste, que é um dos poemas mais emblemáticos de Pires Cabral, e que nos diz: quem pega na bússola vê 8 direções do mundo, 8 métodos de estar. O oitavo é o Nordeste. Este é o
lugar que o poeta quer preservar, tal como escreve no outro poema e nunca, aqui e agora, assumir do Nordeste a voz hostil, assumir o Nordeste urgente em duro exemplo vivo. Um lugar difícil, como dirá, é ensaio posterior, e cito: traz os montes não é uma terra fácil, nem uma terra pequena, cabe mal nos manuais que a tentam explicar. Fim de citação. Mas o poeta não desistiu, insistindo que, e volto a esse algures da Nordeste, insistindo que a vida resistia a algures a Nordeste, acrescentando num outro poema intitulado A Morte: a Nordeste, não morremos diferente, tão somente mais frio. Fim de citação. Em Serra de Borges, a orografia chega em linguagem figurada e diz, cito: pareces, na verdade, algum colosso deitado, um animal robusto e desatento. Fim de citação. O sujeito do poema acrescenta, porém, que prefere ver nela um celeiro cativo, uma indivisa fábrica de pão, um pomar, um soto, uma coltada, todos em algema. Neste caso, os vocábulos cativo e algema a ditarem todos os sentidos sobre um lugar onde aqueles que produziam o pão tinham, muitas vezes, fome. A este propósito, leia-se o poema Malta Revisitada, uma micropaisagem de gente com os sonhos penhorados, uma aldeia e ilha de que fala também um outro poema, eu falo por diversas vezes nesta aldeia Malta, que se tornou um lugar escolhido pelo poeta para falar de sinais comoventes de solidão, abandono e pobreza. E diz: percorro aquela única, observo um homem lavrando em falso na encosta de fronte. Converso com um velho, agita no ar uma mão seca, um troco de utensílio, e explica resignado porque Malta é pequena, as casas negras e o chão de lama. Avanço para ler, visito a escola com um prévio arrepio. Tenho que subir a um pardieiro nu e perfurado. No quadro em férias, uns restos de deveres. Sobre a mesa da mestra, um cascol. Das crianças, sinais certos, comoventes. Uma folha rasgada, uma lousa, um nome na carteira. Ali detém seus lugares 6 crianças, 6 bichos, sonhadores, seu tempo hipotecado. Um lugar bom para morrer em combate, um lugar mau para estar de olhos abertos. Oh, nunca um neutro lugar para conhecer, um trágico lugar. Fim de citação. Eu não li o poema todo porque ele é mas este poema, digo eu, é um atento olhar sobre o lugar onde os sonhos raramente têm futuro. Volto a lembrar, esta é uma obra publicada em 1964. Auxiliado por uma pontuação diversificada, nomeadamente um uso expressivo de exclamações, interrogações, reticências e travessões, a par de aliterações e vocativos, o poeta tudo traz ao lugar do poema para insistir na singularidade do lugar. Malta não teria sido, porém, caso único na geografia transmontana, onde o isolamento e a falta de oportunidades resultam num lugar, são palavras de Pires Cabral, impassível de presente e de futuro. Em territórios marcados pela distância e pelo frio, salvam-se os corpos devido à bondade do verão. E é excerto de um poema intitulado Verão. Ó estação calmosa e renascente, ó dúlcido trimestre cheiosíssimo das aves e dos pomos, alegraste em cada estação o coração da gente, vieste para que nunca se dissesse o inverno,
resistiu. Este ano o verão não nos aquece. Expulsaste o negro desconsolo e jamais nos fizeste tiritar. Antes, os lares abençoaste da fartura dos frutos. Fim citação. Este é o território geográfico, mas é também seguramente um lugar de evidências com densidade cosmológica e ontológica, ou seja, um território onde se concentra a totalidade do mundo do poeta. Por isso, se alguns dos poemas de alguns a Nordeste testemunham conhecimento geológico, botânico, faunístico, esses poemas são também espaço onde as almas que habitam esses lugares pousam e se adensam. Partilhar um território geográfico significa, pois, partilhar o chão onde tudo cresce, a vegetação, mas também as gentes, os bichos e a luz. Por uma questão de tempo, ocupo-me agora das gentes caracterizadas desde logo pelos adjetivos do subtítulo: feios, simples e humildes. Sem me adentrar na herança de Guerras Monteiro, que aqui se sente, é um catálogo de gente que vive, se adapta e sobrevive às dificuldades de um território duro e excessivo, um solo pobre e um clima agreste, como já referi. Poderia ocupar-me de outros poemas, mas escolho o Carnaval. Festa de forte tradição popular no Nordeste. Constituído por 10 estrofes diversas e desiguais, o poema transmite na forma a inquietação do tema. O canto lexical que envia o leitor para o Carnaval, festa de excessos e dissimulações, ritual que antecede a quarta-feira de cinzas, a roxa quarta-feira da sequenta. Numa primeira leitura, todo o poema é um jogo sobre as brincadeiras de Carnaval, o seu sentido adensado pelo facto de terem lugar num território isolado geográfica e culturalmente. Todavia, todo o poema permite uma leitura mais fértil e ampla de sentidos. Veja-se, por exemplo, a primeira estrofe. Descobriram que doía menos o dia iluminado de riso e de vinho. Descobriram a virtude de refrescar a voz e os mais sentidos. Por isso, com negros comições, se enferruscaram os beiços azarcão por um rir mais longe, mais eficaz. Buscavam a trégua no rumor. Por isso, de uma bexiga fizeram um balão. Haviam descoberto a fase lapidar, memento homo, diverte-te e conquista, e não naufragarás. Eram inventores, e que apulve és fábricas de pó. Por isso, da testa suspenderam cornos, uma cenoura a fingir de rubo sexo. Um leão habitava dentro deles. Por isso, apalparam impunes as pernas e a barriga as raparigas incautas em pousio. Vai vites, conheciam que sobre eles de novo tombaria como um sudário a penitência longa e em polverem revérteres. Por isso, devoraram a noite até ao fim, borrifaram de água ardente a madrugada da roxa quarta-feira. A dor enunciada na primeira estrofe poder-se-á inferir como sendo uma aflição provinda de uma vida difícil, já aqui falamos nela, e também menos livre. Daí o artifício e a ousadia da liberdade. O poema em ladainha mostra o que se consegue através desse jogo, a liberdade de ideias e de comportamentos, acentuando o caráter lúdico do momento. Mas a voz do poema não deixa que as palavras sejam meramente folia e divertimento. Antes, e veja-se que são várias as expressões em latim, se fala da morte. Essa última viagem que o poeta referirá vezes sem conta em obras futuras. Perante a morte,
iguala-se o que a geografia e a sociedade diferenciam. Afinal, vivemos para um dia, uns e outros, sermos tão somente pó. A altercação entre o território concreto da existência e o território inapelável e certo da morte resgata, aqui e noutras obras do autor, o entendimento de algures a Nordeste como uma obra meramente regionalista. E, todavia, quem lê o primeiro livro de poemas de Pires Cabral entra no microcosmos da terra quente, a terra mater do poeta, um corpo de azeite onde, dirá mais tarde, penetra como um templo. Essa terra, no entanto, é dura e os ceifeiros, cito, curvados sobre o solo, vão tecendo a sua coroa de espinhos e de espigas. E por isso partem. No soneto Imigrantes, um poema que joga com a convenção, 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos, onde não cabe, porém, a vida dos que têm de partir, e talvez por isso se deslace das regras para se construir em verso livre. Esse poema, dizia, é a voz daqueles que nas décadas de 50, 60 e 70 repetiam, e são palavras de Pires Cabral: com o Douro a sul nos fica a vida. Fim de citação. O desaparecimento de corpos que trabalhassem a terra e de almas que a amassem e respeitassem traça o destino da região que ainda hoje reconhecemos. Em revelar de asas semeia a indignação. E cito: estamos assim sangrando, feridos de nulidade, os campos vastíssimos deploram a viuvez da solidão, as insígnias, o necrotério. Quem diria que estes montes de outro tempo rompidos jazeriam e desertos? Quem diria? Fim de citação. O abandono do território é um tema que retomará em Algures a Nordeste, parte 2, poema de Arado, dando uma imagem mais direta do resultado da desertificação. E cito: foi como se tivessem removido da bússola a oitava direção, aquela que apontava para o norte mais lavado. Campos em ruínas, infestados de plantas ruins, nenhum choro, nenhum riso de nenhuma criança. Fim de citação. A par da imigração, destino de tantos transmontanos, a guerra colonial, já se falou nisso aqui também hoje, encontra igualmente nesta obra, lugar nesta obra de 1974. A voz é de um filho que, alguns, vestido de espesso mato têxtil, escreve ao pai em fluxo rápido de pensamento: pai, limpo a espingarda para um tiro mais puro, mais mortal, semeia ferro, obrigado a acreditar que é paz o que disperso nos ventos e nas almas. Fim de citação. A par do pedido para enviar soldados à mãe, poupando-a aos pormenores da guerra, acrescenta ainda ao filho: pai, diz à terra que voltando amarei de insensato e fundo amor ferido. Ao longo destas breves considerações, tentei chamar a atenção do leitor, do ouvinte, para a presença de múltiplos aspectos da sociedade rural transmontana, ainda que entre linhas de sentido polissémico. Concluo com uma revisitação sintética ao que outros têm dito sobre essa obra publicada em 1974. O poeta entende, o próprio Pires Cabral diz sobre esse livro, entende-o como um processo de afirmação de uma região através dos seus lugares, das suas pessoas, dos seus costumes, dos seus bichos. Pedro Mexia, um outro importante crítico literário nacional, designa a obra como uma das mais importantes estreias da poesia portuguesa contemporânea. E já Joaquim Manuel Magalhães, também
importante professor e crítico literário, num texto que continua a basilar para quem quer compreender a poesia de Pires Cabral, anuncia que no livro se expõe, e cito, a defesa da integridade do homem, a lição de resistência que se liberta da vitalidade natural, o sentido de partilha com o mundo agredido. Fim de citação. E que o poeta a isto responde, e cito, com a frontalidade da persistência, uma contida fala sobre as coisas, uma distribuição do real pelas palavras, de tal modo que nelas se liberta uma ética da transformação e uma apaixonada solidariedade. São ainda palavras de Joaquim Manuel Magalhães. Para terminar, e retomando a ideia de que o olhar sobre o território e sobre uma paisagem particular deve ser analítico, distinguindo particularidades e ao mesmo tempo chegar a uma síntese de conjunto, pretendi demonstrar que para se compreender um território, neste caso uma das províncias de Portugal, num tempo específico, abril de 1974, não nos podemos concentrar apenas nos tratados de geografia ou de história. Antes, quero afirmar que a poesia de Pires Cabral explica, pela descrição vívida e fluente, o uso do solo e da sua ocupação, das gentes e das suas atividades, dos seus sonhos e das suas dificuldades que levaram à desertificação presente. Quando abandonaram o território, as gentes transmontanas não cederam apenas o território ao baldio. Paralelamente, as suas almas empobreceram também. Ou seja, a expressão de um território é a expressão do conhecimento sobre um lugar humano. Mesmo que o título deste primeiro livro de poesia de Pires Cabral reenvie o leitor para um território incerto, veja-se até alguns. E se o subtítulo refere que se trata de gente feia, simples e humilde, no sentido de que vivem com dificuldades e desamparados, o concreto da realidade dos lugares, gentes e bichos, então e agora, merecem a atenção apurada e demorada de cada um de nós. Usando as palavras do poeta, o livro publicado em 1974 convida a que, todos nós, amorosamente cismemos sobre o território de Trás-os-Montes. Um território que, tal como nos dizem os seus poemas, necessita de se libertar do isolamento, da fome, do duro trabalho, da imigração contínua. Precisa, em suma, de, em liberdade, encontrar o seu destino. Eu devo dizer que iniciativas como estas ajudam a que o esquecimento se vá adiando e, sobretudo, que Trás-os-Montes, na sua diversidade e biodiversidade, continue vivo e estão todos de parabéns. Agradeço a vossa atenção.